bolacha. Alguém já ouviu a expressão, ele se sente a última bolacha do pacote? Já ouviram, né? Sempre tem alguém, todo mundo conhece uma pessoa pelo menos, que se sente sempre a última bolacha do pacotinho. Quem dera, né? Vamos nos imaginar essa bolacha aqui dentro desse pacotinho. Tem uma bolacha aqui ainda. Vocês querem? Negresco, gostosa. Aquela última bolacha em que, né, se está numa roda de amigos, vai passando o pacote, todo mundo pega. Chegou na última, ninguém pega. Ninguém quer pegar a última bolacha do pacote. Ninguém quer pegar o último pedaço de pizza que sobra no meio da mesa. Não é assim sempre? Sempre quer deixar um para o outro. E se a gente se coloca no lugar da bolacha, ou do pedaço de pizza, a gente pode mais ou menos imaginar o que ela está pensando aqui dentro. Uau! Eu sou tão especial, todo mundo me deseja, ninguém me toca. Eu sou a bolacha do pacote. Não sou qualquer bolacha que está ali no meio, está no início. Eu sou a última bolacha do pacote. Todo mundo me deseja, todo mundo me quer, ninguém me toca. E como eu já disse, sempre tem uma pessoa que age mais ou menos dessa maneira. Na verdade, todos nós temos um pouquinho de última bolacha do pacote no nosso ser. Todo mundo gosta de se sentir especial, de se sentir desejado, de se sentir único, o último. Né? Aquele que todo mundo olha e diz, uau, eu queria ser tanto como ele, mas não dá. Todos nós temos um pouquinho desse sentimento, mas tem gente que tem isso elevado ao quadrado, à quinta, 10ª potência. É algo assim que você olha para a pessoa e diz assim, nossa, não tem como conviver do lado de uma pessoa assim. Bom, a última bolacha do pacote. Na Bíblia está cheio de histórias de pessoas que se achavam às vezes a última bolacha do pacote. Jacó é uma delas, da história que nós acabamos de ler. Jacó, ele era filho de Isaac e Rebeca. Isaac, por sua vez, era filho de Abraão, que recebeu a promessa, o primeiro dos patriarcas, que recebeu a promessa de Deus, de que através da descendência dele, surgiria um povo que seria o povo da salvação, que traria salvação para o mundo. Então Jacó, ele era neto de Abraão, e ele tinha um irmão gêmeo, chamado Esaú. Quando nasceram, Esaú veio primeiro. Jacó então era o mais novo dos dois irmãos gêmeos, e ele veio atrás, segurando o calcanhar de Esaú. Né? Nasceu Esaú, veio Jacó atrás segurando o calcanhar. É uma cena que não precisa se imaginar muito agora não. Mas Jacó recebeu o seu nome, Jacó, porque significa exatamente isso. Aquele que agarra o calcanhar. Ou aquele que age traiçoeiramente, trapaceiro. Bom, agora vamos nos imaginar a situação. Ele vai na escola, primeira vez se apresentar. Todos os colegas começam a se apresentar. Eliel, Elimael, Isaac, Esaú, trapaceiro. Né? Que nome assim. Se a gente vê pelo nome sozinho, a gente pode dizer, esse Jacó tem tudo para ser um excluído socialmente. Aquele cara que se sente sempre o menor de todos. Aquele que se sente mais uma bolacha do pacote, não a última bolacha do pacote. Mas, interessante perceber que também, antes de dar à luz, Rebeca, ela notava que havia alguma coisa estranha no seu ventre. Ela notava uma movimentação que não era normal. Os bebês se mexem, né? As mulheres que já tiveram bebês sabem que as crianças se mexem dentro da barriga, mas ela notava alguma coisa anormal. E como na época não existia ultrassom, né? As crianças nasciam sem exames pré-natais e sobreviviam também. Mas ela achava aquilo muito estranho e ela foi consultar a Deus. Por que isso? O que está acontecendo comigo? E ela recebeu a seguinte profecia, ou a seguinte palavra do Senhor. 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão.
Um deles será mais forte, o irmão mais velho, Esaú. Mas o mais velho servirá ao mais novo, Jacó. E assim então, desde o nascimento, Deus havia escolhido o mais novo, Jacó, para continuar a linhagem do seu povo, do povo prometido, que ele havia prometido para o avô Abraão, o avô de Jacó. Os dois meninos cresceram. Esaú, o mais velho, se tornou caçador habilidoso, vivia nos campos, correndo atrás de caças. Nos diz até que ele era bem mais peludo, sim, tinha mais cara de homem do campo, sim. E Jacó era aquele que ficava em casa, nas tendas, cuidava das ovelhas, apacentava os rebanhos. Isaque, o pai dos dois gêmeos, ele tinha um preferido, que era Esaú, o mais velho. E Jacó era o preferido da mamãe, o filhinho da mamãe. Então você pode se imaginar um pouco agora como Jacó cresceu. Mimadinho pela mamãe, a mamãe falando, Deus prometeu para você que você vai ser maior que o seu irmão. Você sabe que você é tão mais bonito. E Jacó foi crescendo naquela coisa assim de tipo, uau, eu sou o cara. Eu sou a última bolachinha do pacote. Resumindo, Jacó cresceu num contexto totalmente preparado para um superego. Aquela pessoa que se sente centrada, o centro do universo. Talvez alguns de nós conhecem um tipo de personalidade assim. Mas não foi somente essa história que fez de Jacó ser quem ele é. Engraçado que parece que o nome mesmo combinou com a personalidade dele. Duas histórias são relatadas na Bíblia sobre Jacó também. Certa vez, quando Jacó ele havia preparado um ensopado, uma comida em sua casa, o irmão dele, Esaú, chegou do campo de uma caçada, estava faminto, tinha passado dias caçando e não tinha conseguido nada. Estava a ponto de morrer de tanta fome. E ele pediu um prato de comida, um pouco daquela comida, daquele ensopado para o seu irmão Jacó, para o seu irmão mais novo. E o que fazem irmãos nessa hora? Pega aí, né? Você está morrendo, você é meu irmão. Jacó, lembre-se que o nome dele é aquele que agarra o calcanhar, o trapaceiro, aquele que age de uma forma enganosa. Jacó falou assim, ó Esaú, eu te dou aqui minha comida, mas só se você me der o seu direito de ser o filho mais velho. E daí nós podemos pensar, tá, mas que troca boba, né? Direito de filho mais velho, o que é isso? Na época, isso era uma grande coisa. O filho mais velho ficava com a maior parte da herança do pai. O filho mais velho recebia a bênção do pai, que não era uma mera palavrinha, mas era algo muito valorizado na época, receber a bênção de filho mais velho. E Esaú, ele raciocinou na hora assim, do tipo, bom, se eu estou quase morrendo de fome aqui, o que vai me adiantar se eu morrer, ser o filho mais velho ou não? Então fica com o título de filho mais velho e me dá aqui a comida. E assim, dessa maneira, Esaú vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Bom, passou um tempo, uma outra ocasião, Isaque, o pai dos dois, mandar então Esaú, o mais velho, para lhe dar a bênção de filho mais velho. Isaque estava já muito doente, estava praticamente cego, ele não sabia quanto tempo iria viver, então ele chamou Esaú e disse, eu vou te dar a bênção de filho mais velho. Mas, para nós termos agora aqui um momento de intimidade, pai e filho mais velho, sim, vai lá e caça um bicho na mata e prepara uma carne gostosa para nós comer junto aqui, ter um momento gostoso. Esaú falou, beleza, foi lá, mas a mãe ouviu a conversa. E sabem quem que era o preferido da mamãe? Jacó. E então, Rebeca foi lá e falou para Jacó, Jacó, teu pai está pronto para dar a bênção de filho mais velho para o seu irmão. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar aqui uma comida rapidinho, enquanto teu irmão está fora caçando, e você leva essa comida, se passa por Esaú,
e recebe a bênção de filho mais velho do seu pai. Afinal, você tem o direito agora, você ganhou o direito de ser filho mais velho de Esaú, porque ele te vendeu isso por um prato de comida. E Jacó falou assim, boa ideia. Ele foi lá, se vestiu de uma maneira um pouquinho mais com roupas de animais, assim, para ficar mais parecido com Esaú. E levou a comida até seu pai. Resumindo, Jacó conseguiu enganar o seu pai, passando-se por Esaú. Só que daí teve que acontecer o quê? Ele teve que fugir. Quando Esaú descobriu que ele tinha passado a perna no pai e o pai não ia dar mais a bênção de filho mais velho para Esaú, Esaú ficou muito bravo com Jacó e Jacó teve que fugir. Jacó, aquele que age traiçoeiramente. Que nome, não? Que caráter. Vamos agora só parar para pensar. Sejamos honestos, que mulher iria querer um cara assim para casar? Se ele chegasse assim e falasse, não, eu passei a perna no meu irmão, enganei meu pai, minha mãe fazia tudo para mim, eu não sei fazer nada, certo? Que mulher iria casar com um cara desse? Que patrão iria gostar de dar um emprego para um cara desse? O currículo dele era 0. Quando Jacó fugiu de casa, ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. Nessa fuga, ele saiu de Berseba, vocês podem ver aqui mais ao sul, perto de Jerusalém. E ele teve que fugir para Harã, lá no norte, que era a terra da onde vinha Rebeca, a mãe, para lá tentar fugir e encontrar talvez uma esposa lá nos familiares da mãe, perto dos familiares da mãe. Então, saindo, escondido, ele andou por vários dias, até que ele chegou a um local chamado Luz, que depois ele batizou de Betel, que vocês podem ver ali um pouco abaixo de Jerusalém. Essa distância ali, entre Berseba até Harã, em cima, são em torno de 885 quilômetros. Essa era a jornada que Jacó tinha pela sua frente. Ele andou alguns dias, chegou a Betel, e nesse local, quando escureceu, ele procurou um local escuro, para que pudesse se esconder do seu irmão. Ele não sabia se o seu irmão estava vindo atrás dele ou não. E então, ele exausto, quando o sol tinha se posto, procurou esse local isolado, estava com medo, provavelmente se sentindo sozinho, afastado da família, sem casa, com toda a incerteza da viagem, o que será agora, como meus parentes lá vão me receber em Harã. E a gente pode até parar para pensar e dizer, ele merecia isso. Tem mais que se sentir sozinho mesmo, desprezado. Enganou o pai, enganou o irmão, passou a perna em quem podia. Mas aí aqui, nesse local, neste momento, acontece algo surpreendente. Deus vem a ele num sonho e se revela a ele. Jacó, o trapaceiro, aquele que age traiçoeiramente. Deus se revela a ele, na visão da escada que nós lemos, que foi lido pela Jéssica no início da mensagem. E Jacó reconhece que é Deus falando com ele por 2 motivos. Primeiro, porque essa visão de uma escadaria que vai do céu, da terra até os céus, era uma visão muito comum no Oriente Médio Antigo. Muitas das religiões, muitos templos pagãos tinham escadarias que faziam essa ligação para mostrar um caminho para que os deuses pudessem vir e receber louvor dos seus devotos. Havia muitas figuras que identificavam isso. Então, Jacó já ligou, opa, isso é uma mensagem diferente. Mas o que mais pesou para Jacó saber que Deus estava realmente falando com ele, foram as promessas que ele recebeu de Deus. Enquanto os mensageiros de Deus estavam nessa escada, e muitos teólogos ainda batem a cabeça se isso era uma escadaria ou era uma escada normal, simples, dessas que você coloca. Enfim, mas enquanto os anjos, os mensageiros subiam e desciam, Deus falou diretamente para Jacó.
e deu as seguintes 3 promessas: darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. No versículo 14, seus descendentes serão como o pó da terra. E ainda no versículo 14, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Exatamente, com pequenas nuances diferentes, a mesma promessa que seu avô Abraão recebeu anos antes. Agora Jacó recebe também. E ele ouviu isso e falou: eu já ouvi essa história antes. Eu já ouvi meu avô contar essa história antes. Eu já vi o meu pai contar essa história antes. Deus está falando comigo. E quando ele acorda naquele momento, ele diz: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar. Quão temível é esse lugar. Deus estava aqui e eu não sabia. Deus falou comigo. Cedo de manhã ele se levantou, consagrou aquele lugar, deu o nome de Betel. Deus está aqui. Então, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aqui existe um outro paralelo com a história de Abraão, que também é surpreendente. Na história com Abraão, o avô de Jacó, Deus faz essas promessas e é Deus quem testa a fidelidade de Abraão. É Deus quem diz para Abraão: mas para se cumprir essas promessas, você tem que deixar a sua terra e ir para uma outra terra que eu vou te mostrar. Vá. Deus faz a promessa de que através dele uma grande nação virá. Abraão teve que esperar 20 anos tentando com sua esposa ter um filho, até que o bendito filho venha. 20 anos, não 20 meses. 20 anos, esperando uma promessa. E ainda, quando o filho vem, Deus diz: eu não sei se você me ama mais do que o teu filho, por isso eu quero que você sacrifique seu filho por mim. E Deus testa Abraão de novo. Abraão diz: ok, eu vou lá. Então Deus, na hora do sacrifício, provê um outro cordeiro para que Abraão não sacrificasse seu filho. Mas Jacó tem uma reação totalmente contrária. Lembrem-se, ele é a última bolachinha do pacote. Ele ouve todas essas promessas de Deus, e Deus diz: eu vou proteger você, eu vou estar com você. E ele diz: então tá, se Deus estiver mesmo comigo, e cuidar de mim, se Deus prover-me comida, se Deus levar-me de volta em segurança, então Ele vai ser meu Deus. Eu estou esperando para ver agora. Essa foi a reação de Jacó. Totalmente contrária do seu avô, Abraão. Jacó não fez nada para chamar a atenção de Deus. E Deus ainda o encoraja com a sua presença. Deus não jogou nenhum dos erros dele na cara. E Deus o promete uma descendência próspera e que irá abençoar o mundo. Deus não esperou que Jacó chegasse numa maturidade espiritual para usá-lo, para fazer-lhe promessas. Simplesmente o escolheu e disse: é com você que eu vou seguir meu plano. A gente diz assim: não entendi. Não entendi. Poderíamos dizer que Jacó estava se achando realmente a última bolacha do pacote. Isso seria mais ou menos comparado com um aluno que faz uma redação na escola e a professora lê aquela redação e diz: uau! E começa a elogiar esse aluno: como você escreve bem, você tem talento realmente para ser um grande escritor. E esse aluno então olha para a professora e diz: finalmente reconheceu. Está vendo agora, aqui ó. E a professora elogia ele e ainda diz: se você quiser eu posso te ajudar a melhorar suas técnicas para você aprender mais. E o aluno diz assim: acho bom mesmo. Se a senhora se comprometer a todo dia me dar aulas extras
para que eu possa melhorar as minhas técnicas de redação, de escrita. A senhora ler o jornal para mim, para eu ficar atualizado. E ainda assim me trouxer lanchinho para me manter bem saudável durante essas aulas extras. E depois ainda me levar de carro para casa. Então eu lhe dou o privilégio de ser a minha professora. E um dia ainda eu posso escrever uma dedicatória para a senhora no meu livro. Que eu vou escrever. Mais ou menos assim a gente pode se imaginar talvez a reação de Jacó para com Deus. E Deus entra na dele. O que fez pensar que Deus precisava dele? Agora vamos parar para pensar em nós hoje. Quantas vezes nós mesmos agimos assim diante da graça de Deus? Diante daquilo que Deus nos promete, diante daquilo que Deus nos dá e já nos deu. Quantas vezes nós nos achamos a última bolacha do pacote? Quantas vezes nós fazemos essa oração? Se Deus, então se Deus restaurar a minha saúde, então eu me converto. Se Deus me livrar desse acidente, então eu venho nos cultos. Se Deus me der sucesso então ao empreendimento, então, se Deus me proporcionar circunstâncias confortáveis de vida, então, vou ser fiel até o fim. O que nos leva a pensar de que Deus está nesse momento orbitando ao redor de nós, esperando que tomara que Ele aceite. É por pensar muitas vezes assim que muitas vezes nós temos crises de fé. Quando Deus acaba não funcionando do jeito que a gente quer. Porque Deus não me deu respostas, eu me revolto com Ele. Porque Deus não me livrou, porque Deus não mudou a minha esposa, porque Deus não me livrou daquele acidente, porque Deus não evitou o meu divórcio, porque Deus não funcionou segundo a minha lógica, segundo a minha caixinha, segundo a minha teologia. Se Deus fizer isso, então eu faço. Sabe o que é isso? Lógica de mercado. Compra e venda. Eu dou algo, recebo outra coisa em troca. Percebemos que toda a nossa religiosidade, toda a nossa experiência com Deus, muitas vezes, está guiada nesse tipo de pensamento. Lógica de mercado. Nós tornamos Deus um ídolo em que nós queremos manipular a nosso bel prazer pelas nossas coisas. Isso é muito comum hoje em dia. Queremos uma religião que nos faça bem. Uma religião que não nos desafie, que nos deixe confortáveis, que não exija sacrifícios, que nos deixe como está. Que está bom assim. Mesmo que tenha algumas pendências na vida, mas está bom assim. E nós entramos no relacionamento com Deus. Se Deus fizer tudo do jeito que eu estou pensando, então, uau. Dou minha oferta, dou meu dízimo, vou no culto, faço minha oração, faço meu devocional. Isso se não tiver frio, claro. Porque daí pode ser que eu não tenha vontade naquele dia. E nós entramos assim no relacionamento com Deus. Por que será nós pensamos assim? Por que nós abusamos da graça tanto assim muitas vezes? Se pararmos para pensar de uma maneira correta, vamos ver que nenhum de nós tem por si esse direito. Deus já deu o seu tudo, o seu melhor por nós. Já entregou o seu Filho, já nos deu salvação, nos prometeu livrar dos pecados, nos prometeu nos trazer para o seu reino. Ele já deu o seu melhor para nós e tudo que nós podemos dizer, ao olhar essas coisas, é dizer, eu estou devendo. Eu não tenho como chegar nunca a ter crédito nesse mercado, nesse relacionamento com Deus. Nossa consciência de salvação, muitas vezes é tão pequena. E nós menosprezamos, não sabemos o que é realmente ser livre do pecado. Ser
chamados santos por Deus, ser chamados seus filhos. E nós entramos com Deus ainda querendo exigir alguma coisa. E nós, talvez muitas vezes, realmente na nossa inocência, às vezes naquilo que nós temos, no contexto que nós somos, nós dizemos para Deus, então tá Deus, se isso, então vamos ver. Pode ser que eu seja fiel até o fim, pode ser que não. Nossa existência se sustenta somente pela graça de Deus. Se fôssemos representar isso, meu microfone seria eu. Sem a graça de Deus, iríamos cair. Mas a graça de Deus é o que nos sustenta. É o que nos faz respirar todos os dias. É a graça de Deus que nos dá saúde, que nós podemos trabalhar. É a graça de Deus que nos faz poder fazer boas obras. A Bíblia diz que até mesmo as boas obras que nós praticamos, os bons pensamentos são emprestados de Deus. Sem isso, deixa o ser humano sem isso, e ele vira um animal. Sem a graça de Deus não somos nada. Por isso podemos dizer que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mas ter essa consciência de que não somos nada, também não nos ajuda, né? Nós podemos dizer, então, somos nada. Para que eu existo, então? E aí nós podemos aprender também com a história de Jacó. Mesmo Jacó sendo um nada, se achando tudo, mas sendo um nada. Deus vem para ele e diz, você é meu filho, eu quero você. Eu estou sim orbitando em volta de você, não porque você é alguma coisa, mas porque eu quero você. Eu decidi, eu quero você. Isso faz toda a diferença no relacionamento. Deus quer nos levar a conhecer a sua boa e perfeita vontade para as nossas vidas. Deus está nos chamando a todo instante, venha, viva nessa comunhão comigo. Eu quero estar com você. A nossa posição é saber olhar para Deus e dizer, eu não sou nada, Deus. Mas ao mesmo tempo Deus olha para nós e diz, diga meu filho, o que você quer? Meu filho, diga o que você quer. E nós podemos nos achegar a Deus de coração inteiro, sendo tudo o que somos. E podemos até fazer a oração do tipo, se Deus então, e Deus diz, ok, porque eu quero você. Eu quero que você entre nesse relacionamento. Deus quer nos levar a conhecer a sua vontade, nos ensinar que a sua vontade é o melhor para nós. E talvez o que nós podemos aprender também, na história de Jacó está começando a história do povo de Deus. E Jacó entra nesse tipo de relacionamento, nesse nível de, se Deus fazer, então eu vou também, vamos ver. Mas nós podemos ver que em toda a Bíblia existe um progresso desse relacionamento, do conhecer a Deus, do conhecer a vontade de Deus. E se nós vamos chegando para o final do Antigo Testamento em Abacuque, nós vamos ver uma oração diferente em Abacuque. Que expressa um pouco, talvez, esse amadurecimento no relacionamento. Que diz assim, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Uma mudança radical de paradigmas, de conduta, de relacionamento. Que Deus ensinou o povo de Israel a ter, que Ele quer nos ensinar a ter. Quase todos de nós entramos no relacionamento com Deus na base do se Deus, então.
Mas Ele está nos levando a reconhecer que, mesmo que, todavia, eu quero ficar firme, eu quero ficar com Deus, porque outra coisa não me resta. Porque eu reconheço que eu não sou nada, eu aprendi na presença de Deus que eu não sou nada, eu não tenho nada sem Deus. Então o mínimo que eu tenho, talvez seja a dor, eu agradeço a Deus. O mínimo que eu tenho, que talvez seja a perda, eu agradeço a Deus. Porque sem Deus, sem a graça de Deus, nem isso eu poderia ter. Uma mudança radical, do mesmo que, ainda assim. Esse é o objetivo final que nós podemos ter em nosso relacionamento com Deus. Essa é a beleza de um relacionamento. Imaginem um casal em que apenas o marido quer sugar a esposa. Vamos ver, se você fizer comida todo dia, se você fizer isso, se você isso, então eu vou te amar. Imagina a esposa, se você trouxer dinheiro para casa, se você fizer isso, um relacionamento desses não passa de alguns meses. Numa amizade onde somente um quer sugar do outro, não vai longe. Com Deus a mesma coisa. Mas Deus tem a paciência de nos levar nesse caminho de aprendizado, de conhecer a sua boa e perfeita vontade. A minha oração, que a gente possa aprender, Jacó era gente como a gente. Eu já fiz essa oração. Se Deus fizer isso, então. Eu já me revoltei tantas vezes com Deus por não fazer as coisas do jeito que eu pensei. Todos nós já aprendemos isso. Mas a minha oração é que Deus possa realmente estar levando a minha vida, a vida de cada um aqui na igreja, a se deixar transformar nesse relacionamento com Ele. E saber que não é legal entrar num relacionamento com Deus somente para buscar aquilo que Ele pode dar. Que nós possamos buscar Deus. Não só aquilo que as suas mãos fazem. Possamos aprender a buscar Deus. E se temos a Deus, conhecemos a Deus, temos tudo. Porque Ele é bom. Amém? Vamos orar. Pai, nós cantamos já hoje e ouvimos tantas coisas. Declaramos que nós queremos Te conhecer, queremos a Ti, que nós queremos ser fiéis até o fim. Esteja nos ajudando a crescer nessa maturidade de realmente estar olhando para Ti, querer buscar a Ti, querer um relacionamento contigo. Nos dê forças para quando vierem os momentos em que nós vamos dizer: Deus, está difícil, ou eu já não consigo acreditar, ou tivermos dúvidas de fé. Esteja ajudando a cada um de nós a reconhecermos quem somos, que não somos nada diante da Tua grandeza, da Tua santidade, mas que ao mesmo tempo Tu te curvas e perguntas para nós: o que está acontecendo, meu filho? Nos ajude a saber viver e crescer nesse relacionamento. Que Tu sejas o nosso maior alvo de vida. Amém.